Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nesse vídeo eu quero responder algumas dúvidas concernentes ao jejum espiritual. Portanto, se você pretende jejuar ou gosta de jejuar na presença do Senhor, buscar ao Senhor por meio de jejuns, você está no vídeo certo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu relato a minha experiência de 7 dias jejuando e consagrando ao Senhor. E nesse vídeo muitas pessoas levantaram questionamentos, deixando as suas dúvidas. Então, pela direção do Senhor, Ele tocou no meu coração para responder essas perguntas, essas dúvidas, baseado nas Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é essa quem nos direciona sobre como devemos fazer as coisas, sobre como nós devemos buscar a Deus. Quem determina a forma de buscar a Deus não é o homem. Quem determina a forma de buscar a Deus é o próprio Deus, porque Ele é santo. Então, vamos fazer de tudo para nos manter guiado pela palavra neste vídeo, orientado pela palavra. A primeira pergunta que as pessoas nos fizeram é: pode beber água em período de jejum? Sim. Em momento algum, a Bíblia ela ordena que não se beba água em jejum. Na verdade, o que nós temos na Bíblia são experiências e relatos de pessoas que jejuaram. Inclusive, não há nenhuma ordenança específica em relação ao jejum. A Bíblia diz, por exemplo, orai sem cessar, mas não há uma ordem exclusiva em relação ao jejum. Nós temos os exemplos, o exemplo de Daniel, o exemplo de Esther, o exemplo do próprio Jesus, os discípulos de Jesus. Então nós temos exemplos na Bíblia. E dentro desses exemplos, houve pessoas que beberam água e houve pessoas que não beberam água, como é o caso de Esther. Esther, capítulo 4, a Bíblia vai dizer a respeito do jejum dela, que foi um jejum de 3 dias, e ela também convoca os judeus a jejuarem com ela, e nesses 3 dias ela não bebe água. Nós temos também o exemplo de Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites no monte, e de maneira miraculosa, de maneira extraordinária, ele não comeu e não bebeu. Mas entendemos que ele foi sustentado pelo Senhor e por isso que ele conseguiu atravessar esse período de 40 dias. E a Bíblia ela não faz menção, olha, pode beber água, não pode beber água, até porque qual é o propósito do jejum? Quebrantamento e mortificação da carne. E a água, ela não possui calorias, como por exemplo uma carne, um legume, um arroz, um feijão. A água ela é isenta de calorias. Então, por exemplo, se você bebe água, você não está matando a sua fome ou saciando a sua carne, gerando energia para o seu corpo. Então, não há problema algum, nem mesmo do ponto científico. Até mesmo as pessoas que fazem jejum intermitente, que é um jejum comum, secular, as pessoas bebem água normalmente. Então, tudo vai depender também do seu propósito com Deus. Se Deus te deu a direção, se Deus colocou no seu coração o propósito de não beber água durante o jejum, então siga a direção que Deus te deu, mas tome muito cuidado também, porque o coração do homem é enganoso, porque se você ficar muito tempo sem beber água, fazer ingestão de água, pode prejudicar os seus rins, pode prejudicar o seu corpo, e esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós façamos todas as coisas com muita sabedoria, direção da palavra e também amor pela obra de Deus. Então, não prejudique o seu corpo. Se houver necessidade de beber água, beba água, mas jejue. Essa é a primeira pergunta respondida. Segunda pergunta que foi levantada aqui no canal: posso contar para outras pessoas que estou jejuando? Vamos para um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Jesus ele vai dizer assim, olha: quando jejuarem, até porque ele pressupõe que nós vamos jejuar, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, ou seja, para demonstrar que está tudo bem, para que não pareça aos homens que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então precisamos levantar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é que Jesus ele não condena o fato de você contar para outra pessoa acerca do seu jejum. O que ele condena aqui é a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Eles iam para as praças em jejum e eles iam com o propósito de serem vistos pelos homens. Eles não estavam jejuando para buscar a Deus, eles não estavam jejuando para se quebrantar diante de Deus.
O propósito de jejum deles era um ato de religiosidade a fim de se vangloriarem daquilo e admirarem a sua própria santidade. Então não havia nada de Deus naquele jejum. Mas ao mesmo tempo também, Jesus ele recomenda que esse ato ele seja um ato particular, um propósito particular entre você e Deus. Então, se possível, guarde isso para você. Só que a Bíblia também não condena o fato de você compartilhar com alguém. Porque, às vezes, dependendo da circunstância, suponhamos, vamos colocar aqui o exemplo, pessoas diabéticas, que às vezes têm o propósito, o desejo de jejuar. Ela precisa compartilhar com o seu cônjuge, ou às vezes com o filho, porque pode ser que ela passe mal. Então, o filho, o esposo, precisa estar ciente que ela está em jejum, até para conduzi-la ao médico ou tomar uma certa atitude ou decisão se ocorrer dessa pessoa passar mal. Então não há problema, porque aí o seu propósito não é se vangloriar, olha, eu sou espiritual, eu jejuo, eu oro. Não, o seu propósito é compartilhar. Caso alguma coisa aconteça, saia do controle, as pessoas na sua casa estejam cientes sobre isso. E também, por exemplo, a gente tem um jejum coletivo, tanto o jejum de Esther como o jejum também dos ninivitas, que foi um jejum coletivo onde todo mundo estava ciente do jejum. Às vezes tem consagração na igreja onde todas as pessoas estão em jejum. Então, um não sabe que o outro está jejuando. Então, não há problema algum você compartilhar com alguém próximo de você que você está jejuando. Agora, você tomar o microfone no culto à noite e dizer, olha, eu jejuei, eu consagrei, e começar a se vangloriar, é óbvio que aí você não está na direção certa, até porque isso deve ser entre você e Deus. Então, tudo é questão de sabedoria, irmãos. Vocês saberem dosar as coisas, saber ter entendimento das coisas, a fim de que seu propósito realmente seja agradar a Deus. E quando eu falei aqui do jejum coletivo, procure, se o seu marido ou esposa é crente, seus filhos, faça um jejum familiar, né? Pegue um dia aí, um sábado, um domingo, jejum em família, apresente um propósito diante de Deus, você vai ver como Deus vai abençoar grandemente a sua família. Outra pergunta que as pessoas levantaram aqui, que horas iniciar o jejum? Deve ser às 6 horas da tarde? Deve ser à meia-noite? Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a Bíblia não menciona sobre qual horário você deve iniciar o seu jejum. Vou só dar um exemplo básico aqui. Suponhamos que você tem um parente em Portugal, um irmão ou irmã lá em Portugal. E aí vocês resolvem entrar em um propósito de oração e jejum por uma causa. Por exemplo, lá, se eu não me engano, é 4 horas de diferença. Então, se agora é 10 horas da manhã aqui, lá já são 2 horas da tarde. E suponhamos que vocês digam assim, olha, vamos começar o jejum agora. Então, você está começando às 10 e ele está começando às 2. E não faz diferença alguma. Por quê? Porque o propósito principal é agradar a Deus. Então, você pode começar às 6 horas da tarde, você pode começar à meia-noite, tudo depende do seu propósito com Deus. E isso você deve administrar com sabedoria. Irmão, quero começar o jejum meio-dia. Não há problema. Tome o seu café da manhã, tome a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, leia. E ao meio-dia, jejum, olha, vou entregar só no outro meio-dia. Não há problema algum. A Bíblia não faz menção. A Bíblia não menciona que horas Daniel começou a jejuar, que horas Moisés começou a jejuar, que horas Jesus começou a jejuar. A Bíblia não menciona. Simplesmente a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Abstenção de alimentos. Então, isso você vai encaixar de acordo com o seu dia a dia. Até porque há pessoas que estão assistindo esse vídeo que pode ser que essas pessoas trabalham à noite e elas vão dormir durante o dia. E aí? Então, essa pessoa ela vai ter que adequar o seu jejum no seu tempo, no seu dia a dia. Então, é questão de sabedoria, irmãos, e bom senso. O tempo do jejum. Qual é o jejum que mais agrada a Deus? É ficar 12 horas? É ficar 18 horas? É ficar 24 horas? A Bíblia também não menciona. Acredito que isso deve ser um acordo ou um entendimento entre você e o próprio Deus. Por exemplo, eu gosto muito de começar às 6 horas da tarde e ir até o meio-dia, mas isso sou eu. Se você começa à meia-noite, não há problema. É você e Deus ele vai se agradar também. Não significa que Deus vai agradar mais o meu jejum só porque foi 18 horas e o teu foi 12. Isso não significa nada. Você buscar a Deus intensamente nesse período
que você estiver consagrando a sua vida. E a última pergunta a ser respondida hoje é: pode ter intimidade com o seu cônjuge em período de jejum espiritual? Paulo levanta essa questão em 1 Coríntios. Vamos para a Bíblia? Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. Paulo aqui está falando sobre a intimidade do casal. Por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de domínio próprio. Nesse caso especificamente Paulo ele não menciona o jejum, ele menciona a oração. Mas temos o entendimento do contexto que Paulo está falando de um período de consagração da pessoa para com Deus. E qual é a recomendação de Paulo? Que você não prive isso do seu esposo ou esposa, que você converse com ele ou com ela, tenha um diálogo e exponha que você terá um período buscando a presença de Deus e busque a concordância do seu cônjuge. Então, esta é a recomendação bíblica. Se o seu cônjuge é crente, provavelmente ele vai compreender e vai, inclusive, entrar nesse período, nessa proposta de jejum com você. Mas aí tem uma outra questão. Se o seu esposo ou esposa não for crente, e aí? Porque pode ser que ele não compreenda. Inclusive, ele não tem a mesma fé que você, ele não possui a mesma fé que você até o momento. O que você deve fazer? Como você deve reagir? Há outro versículo bíblico que também vai mencionar sobre como nós devemos agir em circunstâncias assim, principalmente por parte das mulheres. 1 Pedro 3:1 está escrito assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, para que, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo comportamento de sua esposa. Isso vale para os dois lados. Se um cônjuge não compartilha da fé e não entende o valor do jejum, o outro deve agir com sabedoria a fim de ganhá-lo por meio das suas ações, por meio do seu testemunho, por meio das suas atitudes. E sem contar também, um exemplo, vou ficar 7 dias de consagração. O seu cônjuge, ele não é crente. O inimigo pode semear discórdias na mente dele. Isso causa um conflito no seu coração. Então, procure ser sábio, procure ser sábia. Inclusive, se for jejuar, jejue em um período onde você tem a ciência que não haverá intimidade. Então, tudo depende do seu propósito com Deus e busque sabedoria em Deus, porque em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, está escrito que Deus concede sabedoria a todo aquele que pede, e ele dá essa sabedoria em abundância, ele dá debalde essa sabedoria. Então, busque a direção do Senhor, faça as coisas com sabedoria, até para que você não crie um conflito no seu casamento. E em relação a ter relação, por exemplo, o casal é crente, estão em período de jejum, eles podem ter relações? Essa é uma pergunta muito íntima, mas eu deixo aqui a minha opinião. O propósito do jejum é mortificar a carne. Então, no meu ponto de vista e na minha opinião, não faz sentido você ter relações nesse período, porque a intimidade é justamente uma satisfação da carne, ainda que é lícita. Não é porque comer e beber é lícito. Você comer um arroz com feijão, uma carne, beber uma Coca-Cola é algo lícito. Não há pecado algum, mas você se priva por quê? Porque você quer buscar ao Senhor e é uma forma, uma maneira de você mortificar os vossos membros. E da mesma forma é a intimidade. Se você está nesse período, não faz sentido você satisfazê-la. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião particular, a Bíblia não menciona isso, é a minha opinião particular, creio que no período de jejum você deve se abster, mas lembrando que deve estar em concordância com o seu cônjuge. Ele ou ela deve estar ciente disso e os dois devem estar unidos no mesmo propósito para que não haja discordância. Bom, espero que tenha respondido biblicamente todas essas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, compartilhe com um irmão, uma irmã em Cristo, para que ele possa aprender mais da palavra de Deus e também em relação ao jejum espiritual.